Notícia falsa é aquela que contraria os fatos, né? Não é opinião, é notícia falsa, opinião? Não, opinião é opinião, está acima dos fatos, né? O jornalista não pode estar acima dos fatos. Agora, quem expressa a opinião, quem comenta, aí sinto muito, é liberdade de expressão, está previsto na Constituição, no artigo 5º, no artigo 220. É uma garantia da democracia, né? do Estado democrático de direito. Essa garantia só não existia na União Soviética, não existe em Cuba, não existe na Venezuela, não existe em regimes totalitários. Então, a gente está vendo que essa história de fake news é uma narrativa, é uma invenção para carimbar nas pessoas que contrariam aquilo que eles acham que tem que ser o pensamento dogmático, o pensamento único. O totalitarismo só funciona com o pensamento único, detesta o contraponto, né? Então, é disso que se fala e é isso que, infelizmente, estamos vivendo agora. O meu artigo dessa semana nos jornais trata disso. Eu digo que em 50 anos de jornalismo, 80 anos de vida, eu nunca vi uma situação como essa, em que se estabelece o que é falso e o que não é. Mas quem estabelece? Quem é um personagem de Orwell, do 1984, que estabelece isso, né? Eu acho que leu na cartilha, depois teve a cabeça sequestrada por algum professor gramscista e resultou nisso. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. E o pior de tudo é o silêncio de muitos. A oportunidade de receber dinheiro fácil do governo, né, através da Lei Rouanet, através de verbas poupudas que compravam, né, muitas publicações, né, muitas pessoas, dinheiro do BNDES para favorecidos, da Caixa Econômica para grandes empresas, agora está indo para pequenos, né? Dinheiro do Banco do Brasil e principalmente dinheiro da Petrobras, e aí dinheiro indireto das empreiteiras que superfaturavam para poder pagar propina. Isso cessou, tem 1000 dias de abstinência, e essa abstinência faz roncar o estômago e as bocas, né? Então, é uma reação, é desespero. Puxa, tem que voltar ao que era antes, porque antes a vida era mais fácil, né? Não precisava de talento, não precisava de ficar com aquilo que é verdade, não precisava se ater aos fatos, né? Eu gosto muito eu acho que é um neologismo aí do César Maia, do pai do Rodrigo, factoide, né? Aí trazem o que parece um fato, né, tem forma de fato, mas já foi deformado. E como hoje não se engole mais isso, graças à rede social, né, a gente confere, a gente vai lá na fonte, não existe mais intermediário para a notícia, né? Todos viraram jornalistas, todo mundo que tem um celular fotografa, relata, né? Eu acho que também talvez por falta de talento estejam temendo essa concorrência. Meu Deus do céu, você não é mais, jamais você é mais importante que o fato. Você é um mero repórter que está levando o fato para as pessoas que confiam em você, porque o que você escreve sai impresso no papel, ou o que você diz sai no microfone, sai numa tela de televisão. Mas depois, uma que as cabeças começaram a ser feitas, eu diria, lá no início dos anos 90, né, nas faculdades. Então, eu tenho experiência própria disso, porque eu vi e eu ouvi, né? De certa forma, eu fui causa disso, em que o professor me disse que eu não estou formando jornalistas isentos e neutros, eu estou formando militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Isso eu ouvi do professor, né? Jamais, em tempos do Jornal do Brasil, eu ia poder fazer isso. Primeira vez que eu assinei uma matéria, porque eu estava em Buenos Aires. Me mandaram assinar, eu fiquei até meio sem jeito. No dia que eu fui sequestrado e que depois me mandaram escrever uma matéria na primeira pessoa, eu disse, meu Deus, eu vou cometer um sacrilégio. Hoje não, hoje o sujeito entra no jornal, já sai dando opinião. A gente levava 10 anos, 20 anos, 30 anos para poder dar opinião, né? Depois de
de estar muito calejado, muito acostumado com a notícia. Depois de ter criado uma certa percepção dos fatos, a gente podia começar a interpretar e tal, mas na página devida, na página de opinião. Hoje misturou tudo, e o que acontece? Desconfiança. A gente pega pesquisas, a perda de credibilidade. Ora, credibilidade é o alicerce, é o patrimônio que sustenta o jornalismo. Se perder credibilidade, não tem mais nada. Vai ficar falando ao léu. E esse é o perigo. O que eu estou dizendo não é uma crítica, é um alerta, é um aviso para não continuar nessa queda, né, cada vez mais rápida. Primeiro, anos atrás, era o que vinha da França, né, no velho vago. Aí a gente ia atrás. Agora, Estados Unidos, a gente fica lá observando, estão queimando estátua, vamos queimar o bandeirante aqui também. Né? A gente copia esses modismos, né? A gente adora, então, copiar modismo. É falta de criatividade copiar modismo. O modismo já é uma falta de criatividade. Mas é isso, a gente... Você falou em fantasia, eu diria mais, eu diria camuflagem, né? Para usar aí um galicismo, né? Mas é uma camuflagem. Olha, isso aqui são os fatos, né? Nós somos isentos e neutros. E aí, por baixo, a gente vai minando, né? Eu acho que o seu Antônio Gramsci deve ter falado sobre isso. Mas você vai minando, você se apresenta com a pele de cordeiro, né? Mas você é um lobo, que você quer conquistar. Outro dia, almoçando com o comandante militar do Planalto, a gente falava sobre essas coisas e ele me dizia, né, palavra de general, dizia assim, não se ganha mais guerra com fuzil, se ganha mais guerra conquistando as mentes, né? E se conquistam mentes através dos meios de informação. Então, a guerra, hoje, né, é a guerra digital. Eu já vivi tempos da Guerra Fria, agora é a guerra digital, para conquistar, né, com finalidades de poder, obviamente, mas também finalidades econômicas, é o que a gente vê, por exemplo, em relação à Amazônia. Então, é uma coisa que nos preocupa, que a gente tem que acordar. Eu acho que acordar tem que, já que isso tudo começou na universidade, talvez tenha que começar na universidade esse puxão de rédeas. Opa, peraí, nós estamos acabando com a credibilidade do jornalismo desse jeito. Nós estamos traindo as pessoas que acreditam que nós somos neutros, isentos e que estamos apresentando os fatos como eles são, né? A gente vê hoje eu procurei notícias do Luciano Hang na CPI, puxa, foi um momento extraordinário, né? Em que eu digo que ele foi o regente de uma orquestra cacofônica, né? Mas ele regeu. Mas ninguém foi assim uma coisa, não vamos falar nisso. Ora, todo mundo que acompanhou está vendo, né? Quando as pessoas acompanham o 7 de setembro na Avenida Paulista, na Esplanada, e depois ligam um noticiário que diz outra coisa, contrariando aquilo que as pessoas viram, né? O que acontece? Isso é uma autodestruição da credibilidade. Parece que existe uma emoção, vamos chamar de emoção para não... como eufemismo, né? Deveria dizer fanatismo, né? Que cega, é emoção demais, e a pessoa nem se dá conta que as outras pessoas não vão acreditar na balela que está dizendo. Depois do 7 de setembro, teve um noticiário que dizia o seguinte, o mesmo jornal do mesmo dia, né, que golpistas bolsonaristas ainda estão acampados em Brasília, no Parque da Cidade. No mesmo dia, o movimento do Sem Teto invadiu o prédio da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa. E aí diz assim, o movimento social do Sem Teto. Então, as pessoas veem isso e percebem, né, isso que eu chamo de autodestruição, né, da credibilidade. A pessoa não se importa, a pessoa é da natureza dela, é o escorpião nas costas do sapo, lá no meio do rio ele ferra o sapo e diz, não adianta, é da minha natureza. O sujeito sabe que ele vai acabar fechando o jornal dele,
porque derruba a audiência e derruba a publicidade, e aí derruba a folha de pagamento. Né? Mas, mesmo assim, ele continua. Temos que quebrar a economia brasileira, porque só assim a gente tira esse sujeito que acordou a direita brasileira, que estava dormida há décadas, porque faltava um líder, né? Porque era tudo meio termo, assim, as pessoas tinham medo de assumir. Né? Tinha lá a terceira via e outra via, mas agora estão reclamando que há bipolaridade. Gente, na maior democracia do mundo, nos Estados Unidos, há bipolaridade desde sempre, republicanos e democratas. Aqui não querem bipolaridade, tem que arranjar a terceira via, que é bonitinha, etc. E tal. Então, mas essa condução toda, você está dizendo que tem dinheiro, eu não sei se tem dinheiro, mas eu sei que tem gente que faz por si. O 7 de setembro, por exemplo, todos que eu conheço que vieram lá do Alto Xingu, ou lá do extremo sul do país, vieram por conta própria. Depois eu vejo o TSE querendo investigar quem foi que financiou. É que a cabecinha está acostumada, alguém tem que me pagar porque eu sou prostituto, alguém tem que me pagar para me manifestar, para me botar num ônibus, para me dar sanduíche. Né? As pessoas estão acostumadas a fazer por dinheiro. Eles não suportam que alguém faça por amor ao país. Não suportam isso. Né? Enfim, tem gente que está movida a isso. E depois tem outra coisa, né, que o Dr. Freud explica também. Fechou o Kremlin. O Kremlin soviético fechou. Né? E aí, meu Deus, ficamos sem mãe. Perdemos a matriz. E agora que eu fiquei órfão? A matriz vai ser Havana? Não. Caracas, tampouco. Então vamos inventar uma série de coisas aí, de aquecimento global, feminismo, politicamente correto, não sei mais o quê. Né? Essas pautas que acabam, todo mundo sabe, que está enfraquecendo os laços familiares, está enfraquecendo o amor próprio, que agora até já foi degradado para... Agora não é mais amor próprio, é autoestima. Já virou estima, o que antes era amor. Né? Então, vão conseguindo tentar moldar para enfraquecer o país, que a gente sabe que um país é forte quando a sua célula menor é forte. Foi assim que o Japão, com 2 bombas atômicas, e a Alemanha totalmente arrasada, se ergueram das cinzas. Né? É a família forte, o povo forte. Né? E o que eu vejo aí é só a tentativa de enfraquecer todos os valores do povo brasileiro. As pessoas muitas vezes reclamam que, puxa, o presidente devia se comunicar mais. Ele está se comunicando. O problema é que as coisas que o governo tem feito não são publicadas. Por quê, hein? Por que antes eram publicadas? Pergunte aí a um dono de jornal, porque o dono de jornal me conta essas coisas. Né? Pois é, e agora é notícia, gente. Se está indo água para o Nordeste, é notícia. Se está ampliando a rede ferroviária desse país, gente, esse país viveu décadas de burrice estratégica, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não tinha trilho. Agora começa a ter trilho em toda parte. Né? Tem um Mário Andreasa turbinado aí, ministro Tarcísio, que está botando trilho, está botando asfalto, está melhorando o porto, só que não fala nisso. Tem gente fazendo um trabalho extraordinário, a ministra Damares na área dela. Né? Não sai, claro que não sai. O que faz o astronauta no Ministério da Ciência e Tecnologia não sai também. Né? Mas tem que ficar repetindo aquelas coisas que são desmentidas pelos fatos, né? dos qualificativos pejorativos que estavam dando ao presidente, e ficaram decepcionados porque o presidente não fez nada daquilo que disseram que ele ia fazer. Né? Ou que o acusaram de porventura fazer, de um dia fazer. Então, passaram-se esses 1000 dias, né? O país, aí agora em agosto, foi recorde histórico de arrecadação federal. O que é isso? Né? O FMI diz que nós íamos sofrer uma debacle de 9% no PIB e conseguimos cair só a metade disso. Agora, compara o Brasil com a Inglaterra. Olha o que está acontecendo hoje na Inglaterra ou na Europa em geral. Né? E veja se aqui não se administrou melhor com essa coisa de, olha, vamos cuidar dos empregos e da renda e das empresas e da saúde também. Né? Houve um
um barulho enorme, porque muita coisa não pôde ser feita, porque o Supremo transferiu para governadores e prefeitos. Mas os resultados aqui são melhores que os resultados da Europa. Olha só a economia. Esse ano nós vamos fechar com no mínimo 5% de aumento do PIB. A inflação está aí, mas a inflação da chuva, e as suas consequências. Mas olha o preço do gás lá na Inglaterra, 298%. Alemanha, França. Aqui ainda agora o Conselho Administrativo da Petrobras abriu um fundo aí de 300 milhões para subvencionar o gás para as pessoas mais pobres. Mas é que as pessoas não ficam sabendo pelos meios tradicionais, que omitem, que não dizem o que o governo está fazendo de produtivo para o país. Então, só aparecem as narrativas e tal, que a CPI, por exemplo, está desesperada, porque a única coisa que a CPI tem é uma vacina que não foi comprada. É risível. Então, tem certas coisas aqui, terminando de responder também a Fiuza, que só a coisa é tão ridícula que não é nem, a gente não fica com raiva, porque se torna risível. É tão obviamente ridícula que é risível, não é? É triste. É triste que as pessoas fiquem assim. E o pior, sabe qual é o pior? A gente falando de jornalismo, é o isolamento do país real, do povo. Eu tenho um grupo de amigos, o único jornalista sou eu, mas eu fico sabendo de tudo que acontece em outros setores, porque os meus amigos são de outros ramos. Não adianta eu ficar conversando com um jornalista, vai ser o mesmo assunto, meu Deus. Eu vou ficar girando em torno do cachorro atrás da sua própria cauda. Então, talvez esse seja outro ponto, que a gente tem que abrir as janelas para o mundo real, ouvir as pessoas, ouvir como é que elas estão sentindo.